Olá pessoal, aqui é o Wagner Marinho, primeiro vídeo do canal de dicas de gravel bike. Eu vou passar aqui para vocês algumas upgrades que eu considero essenciais para você que está montando uma gravel bike ou para você que pretende montar uma gravel bike. Quais são os elementos assim mais importantes que você não pode deixar passar? Você tem que estar atento a esses 5 elementos. Eu tenho uma gravel desde 2015, na verdade é uma Tricross da Specialized, que é uma cyclocross, então que eu fui adaptando para uma gravel e sem saber que eu estava montando uma gravel, né? Naquela época não tinha tantas informações, né? Hoje nós já entendemos mais o que é essa modalidade, né? Gravel bike, mas naquela época eu fui fazendo modificações no peito e na raça, né? Testando, buscando mais conforto, buscando performance e acabei depois de muito tempo sabendo que aquilo que eu estava fazendo era uma gravel bike. Porque naquela época, em 2015 para 2016, o cyclocross ele já estava mais difundido lá na Europa, né? Mas aqui no Brasil ainda havia um desconhecimento e o pessoal foi conhecendo o cyclocross aos poucos e depois as gravel chegaram no mercado. Então vamos lá, sem muita enrolação. Primeiro ponto, eu acho que isso daí é a dica de ouro para quem quer montar uma gravel. O que é mais importante que você tem que ter atenção? Pneu e pressão. Tá? Quanto mais largo o pneu e quanto mais baixa a pressão, mais conforto e mais desempenho você vai ter. E isso é interessante, porque geralmente você tem uma situação em que você ganha em desempenho e perde em conforto. Né? Geralmente você tem esse perde e ganha. Nesse caso específico, se você andar com pneu 32, 35 na terra, especificamente, e gravel, na tradução, significa cascalho. Né? E o cascalho lá é o que, como se fosse, lá fora, né? É como se fosse a nossa estrada de chão, né? Estrada de terra. Óbvio que as estradas deles, na grande maioria, têm, né? São bem mais lisinhas e bem melhores do que as nossas aqui do Brasil. Né? Isso vale para asfalto e vale para estrada de chão. Porém, a ideia é a mesma. Quando você trabalha com pneu mais largo, você consegue, obviamente, além de ter mais tração, você consegue ter mais conforto. Né? Você filtra melhor as imperfeições do terreno. Então, eu considero um tamanho ideal, um tamanho que agrada a vários tipos de ciclistas, de diferentes ciclistas, as seguintes medidas: 738, 740 e 742. Acho que esse é o pneu de gravel que você deve buscar. O desenho do pneu, um desenho um pouco mais liso, para você rodar mais em asfalto ou com um pouco mais de cravos, isso vai depender também da sua região e depender do seu uso, né? Se você faz mais uso em asfalto, se você vai fazer mais uso em estrada de chão. E aí entra no ponto que eu considero importantíssimo, que é você ter uma pressão entre 30 a 35. Isso vai depender do seu peso, peso da bike, etc. Eu rodei durante muito tempo com pneus na pressão em 50, né, 45, 50, 55, porque eu respeitava a pressão mínima do pneu. Por desconhecimento, porque os fabricantes eles são muito rigorosos, assim, eles jogam muito para cima essa questão de pressão, né, para uma questão de segurança. Né? Então eles são conservadores. Então você pode baixar 5 PSI, 10 PSI, se você for um ciclista leve. Né? Existem aplicativos que você consegue calcular, né, o peso, a pressão ideal do pneu de acordo com o seu peso, o peso da bicicleta, etc. E tal. Mas a câmara, ela deixa você numa limitação. Né? A câmara de pneus com câmara. Mesmo que você converta para tubeless, isso não modifica muito a coisa. Por quê? Porque o pneu foi feito para que a câmara ajude a estruturar o pneu. Então, quando você compra um pneu tubeless próprio, você consegue jogar uma pressão de 30, 28, até 25 de forma tranquila. O meu pneu atual, que é um pneu tubeless próprio mesmo, é um TR da Pirelli, a pressão mínima dele é 36, tá? Pela fabricante. Eu utilizo 30 sem medo nenhum, né?
peso 71 quilos, minha bike pesa em torno de uns 12, então eu vou de boa com 30, poderia até utilizar um pouco menos, né, de pressão. E é uma diferença brutal, brutal. Né? Para você andar no paralelepípedo, para você andar na terra, você utilizar uma pressão baixa, você tem mais tração nas subidas, é outra bicicleta. Tem um canal, o Café na Trilha, se eu não me engano, que é o nome do canal, ele faz um teste mountain bike versus gravel, né? E ele não tem assim, talvez, no primeiro vídeo ele reclama que está muito dura, que perdeu. Quando ele vai para o segundo vídeo, ele vai para o segundo vídeo com 30, 35 de pressão. A review muda completamente a análise que ele faz. Ele falou que ganha velocidade, ele falou que ganha conforto, é outra bicicleta. Então, fiquem muito atentos com isso. E o pneu tubeless, ele filtra melhor as imperfeições, porque a câmara deixa o pneu mais duro também. Né? Então, o pneu tubeless, ele se molda melhor as imperfeições. Você consegue jogar uma pressão de 30 ou até menor, sem medo nenhum de ter snake bite, eu acho que é o nome que eles usam para isso, né? A famosa mordida de cobra, né? Que você corre o risco de o pneu sair do ar, ou de amassar o ar, ou de morder a câmara e rasgar. Você não tem esse perigo. Imagina um pneu que é 50 de pressão mínima e você joga 30, você está baixando 20 psi, você está baixando quase 50% da pressão recomendada pelo fabricante. Então, e se você for um ciclista até um pouco mais pesado, pô, perigosíssimo, né? Então, a minha recomendação principal é que você não trabalhe com pneus abaixo de 38 e que você busque pneus tubeless próprios, não faça conversão. Procure os pneus tubeless próprios para você poder rodar com tranquilidade, com 30 de pressão, 35 dependendo do seu peso, ou até um pouco menos. Às vezes roda 28 na frente, 32 no pneu traseiro. Ok? Segunda dica, bike fit. Eu fiz 2 bike fits e não deram certo. Tá? Qual que é um dos grandes erros que está acontecendo com relação a bike fit? Você tem que fazer um bike fit de speed, né? Mais para um road do que para uma mountain bike por causa da questão da geometria da bicicleta. Porém, a speed ela é feita para rodar no asfalto. No asfalto você não está com a bicicleta pulando, você tem a tração, você está preocupado somente com a questão do race, a questão da aerodinâmica. Mas quando você vai para a estrada de chão com a gravel, a sua posição é completamente diferente. Completamente, talvez esteja exagerando, mas a questão de você ter uma postura de ter que ler mais o terreno. Quando você está num asfalto, você não tem uma necessidade de levantar tanto, né, a sua posição para estudar a estrada. Você de vez em quando olha para frente, mas você está numa posição, o grau de inclinação é olhando ali para o pneu da frente um pouquinho mais na frente. De vez em quando você levanta para ver e baixa. Numa gravel, você está o tempo todo tendo que escolher a linha que você vai traçar. Né? Você tem que ver, não, eu vou para cá, agora eu vou para esse canto. Então você passa mais tempo numa posição um pouco mais flat, mais levantada. Então, o que aconteceu comigo, eu tive dores no pescoço durante muito tempo, porque foi feito um bike fit para eu rodar como se fosse uma speed. E uma gravel, quando você levanta um pouco mais, você consegue ler um pouco melhor o terreno e você consegue ter também um pouco mais de controle que é necessário para você, quando pega uma estrada de chão que não está muito boa, você poder manobrar melhor a bicicleta. Então, fique muito atento. Muitas pessoas pegam, para o seu tamanho o quadro tem que ser 58. Se você pegar um quadro 56, talvez seja até melhor, porque você vai ter um pouco mais de agilidade, mais dinâmica de controle na bicicleta, que vai ser importante para você usar na estrada de chão. É interessante também você ter uma mesa menor, né? Porque isso vai encurtar a sua bicicleta, vai te dar mais controle. Então, não copie 100% um fit de speed. Eu tenho uma speed, o meu fit é esse. Uma coisa é o fit de speed, uma coisa é o fit de mountain bike e uma coisa é o fit de gravel, porque ele tem que estar mais ou menos no meio termo. Óbvio que ele vai puxar mais para o fit da speed por causa da geometria da bicicleta, o guidão, o drop, etc. Mas tem que ser feita uma adaptação. Você tem que levantar um pouco mais, tá? Você tem que talvez encurtar um pouco mais a bicicleta, tá? Não exageradamente.
né? Mas talvez o selinho um pouco mais para frente, uma mesa um pouco menor, um quadro um tamanho menor, né? E na hora do fit, levantar um pouco esse guidão. Ficar muito para baixo, isso é bom para o asfalto. Mas quando você chegar na estrada de chão, esse centro de gravidade, essa coisa race, vai fazer com que você naturalmente puxe o corpo um pouco para cima. Isso pode causar dores e pode prejudicar sua dirigibilidade. Então, muito atento quando você fizer um bike fit, quando você for regular sua bicicleta, para não copiar 100% o bike fit de uma speed. E muitos bike fitters, vamos dizer assim, estão vacilando nisso aí. Transmissão, pé de vela, etc. Tal. Aí vai a mesma ideia do item anterior, né? Esse terceiro item tem uma relação muito com isso. Você não pode ter uma transmissão 100% de mountain bike. E você não pode ter uma transmissão 100% de speed, porque você tem uma bicicleta híbrida. Ela tem que te atender bem no asfalto e te atender bem na estrada de chão. Se você fizer uma pesquisa entre os graveleiros, aí, a grande maioria vai escolher um pé de vela 4630. Se você pegar o grupo da Shimano, a Shimano desenvolveu um grupo chamado GRX especialmente para gravel bike. E os caras da Shimano, eu acho que entendem de bicicleta mais do que eu e você. E os pés de velas que eles escolheram foi o 4831 e o 4630. E tem um pé de vela de coroa única também. Tá? Eu, particularmente, gosto de coroa dupla. Tem pessoas que preferem coroa tripla, tem pessoas que preferem coroa única, enfim. Né? Isso vai de cada um, vai do terreno, né? Vai se você roda mais de asfalto, mais de mountain bike, aí você vai ter que ver a sua realidade. Né? Mas para minha realidade, o 4630 casou muito bem. E eu uso um cassete 1140, que é um cassete MTB. E eu uso uma transmissão 105 da Shimano. Então você vê que eu misturei tudo. Tive que comprar um prolongador da Toto Wolff. Né? Se você quer baratear, uma transmissão da Shimano Altus de 9 velocidades, ele tem um pé de vela 4630 e um cassete 1140. Poxa, excelente para você trabalhar com esse cassete e com essa pé de vela num custo muito mais baixo do que um sistema de 11 velocidades, vai dar conta do recado. E eu penso que você com 4611 para asfalto, poxa, você tem uma excelente transmissão para asfalto. Você vai competir com speed, talvez não, mas o objetivo não é competir com speed. Você vai ter uma velocidade adequada para rolar bem no asfalto. E a coroinha menor de 30, poxa, excelente também para você trabalhar com cassete de 40, um cassete de 36, né? Vai da sua necessidade. Então, cuidado, porque muitas gravels às vezes vêm de fábrica com a transmissão pura de speed. É impressionante como muitas gravels, as mais antigas, tem muita gente vendendo usado, vem com transmissão pura de speed. E você, se quer rodar na terra, com a transmissão às vezes de speed, vai faltar marcha, vai ficar pesado, vai te cansar mais. E você não é atleta. A grande maioria são a galera de final de semana, né, que faz um pedal recreativo. Terceiro ponto. Agora vamos para o quarto ponto. Sistemas de absorção. Os sistemas de absorção mais comuns para gravel têm um preço elevadíssimo, são importados. Redshift, Kinect e Cane Creek são excelentes no desenvolvimento de canotes de absorção de impacto e de mesas de absorção de impacto. A Diverge da Specialized desenvolveu o Future Shock, né, que é um sistema de absorção que tem ali dentro do garfo, né, que tem um curso de 20 milímetros. É muito pouco comparado com a mountain bike, evidentemente. Porém, qualquer coisinha ali que te dê algum sistema de amortecimento é bom. Né? A gente não pode descartar isso. Uma mesa de absorção da Redshift, que é excelente, talvez com taxa de importação, vai sair por R$1.500, né, ou mais. Tá $150, mais o frete, mais os impostos, né, e tudo. Você tá com uma mesa, tá pagando uma mesa de alumínio, nem de carbono, um preço caríssimo. Mas se você tem condições financeiras de investir, ou num canote, eu tenho um canote da Specialized CGR, não acho ele bom para gravel, acho ele bom para asfalto. Ele filtra bem as microimperfeições, mas ele não tem um movimento muito forte. Para mim, resolveu o selim da Brooks. Brooks Câmbio foi excepcional. Eu tinha muitas dores realmente nos ossos, nos isquios, né? E zerou isso, mas por conta do selim da Brooks Câmbio, que é excepcional. Mas um sistema de absorção
de canotes, tanto do Kinect quanto da Redshift, eu recomendo muito. Né? Não tem por uma questão financeira, eu acho o investimento muito caro. E as mesas também, tanto do Kinect e principalmente da Redshift, que tem reviews excelentes e eu acho que dão duas coisas que são importantíssimas. Ganho de desempenho, né? E conforto. E, como eu disse, você ganhar você ter as duas coisas na bicicleta, às vezes você não consegue. Às vezes você tem conforto para ter o desempenho, ou não ter o desempenho. Então, às vezes, ou você tem uma coisa ou você tem outra. Ou vai ter um ganho de conforto, mas vai perder em desempenho. Ou vai ganhar em desempenho, mas a bicicleta vai ficar mais dura. Nesse caso, esse sistema de absorção que foram criados, né? A Specialized criou o Future Shock, a Redshift tem um Stop Shock, essa mesa, né? O STEM. Então, esses sistemas eu acredito que são muito importantes para você ter, caso você tenha condições financeiras para isso, fazer esse investimento. E por último, freio hidráulico. A grande maioria das Gravels elas já saem com freio a disco. Mas a diferença, na minha opinião, do freio hidráulico para o freio mecânico é abissal, principalmente para você que roda na terra. Tá ok? Então, fique bem atento se você não tem um freio hidráulico para amanhã ou depois fazer um upgrade. Beleza? É caríssimo um freio hidráulico para STI. É caro, é caro, é caro. Mas se você tiver a oportunidade de fazer essa upgrade, seria importante também. Eu tenho um freio V-Brake de ciclocross, um mini V-Brake, me atende bem. O fato de você ter um freio melhor não quer dizer que os outros freios sejam ruins. Um freio mecânico vai te atender, um freio com a boa sapata, bem reguladinho, um V-Brake, não um V-Brake comum, tem que ser um V-Brake próprio para STI. Né? Eu tenho um mini V-Brake da Tektro e vai dar conta. Mas, obviamente, nós estamos falando de upgrade, de melhorias. E freio hidráulico, ele é um upgrade que não tem comparação com os outros freios. Você vai ter melhor poder de frenagem e tudo aquilo que você já sabe que um freio hidráulico pode proporcionar. Então, se você tem um freio comum, como eu tenho, um V-Brake, e não tem condições financeiras, mantém ali, fica de boa. Se você tem um freio mecânico, também. Agora, se você tiver condições financeiras e quiser fazer um upgrade, o freio hidráulico dá uma diferença muito grande, né, para você na sua gravel bike. Então esses foram os 5 pontos, tá? Principais que eu acho que você tem que observar para você ter na sua gravel bike, para que você tenha conforto e você tenha desempenho. Você vai ter ganhos dos dois lados. Né? E todo mundo quer isso. Todo mundo quer uma bicicleta mais confortável, uma bicicleta mais rápida. Né? E com esses 5 pontos você vai conseguir ter, sem dúvida nenhuma, esses 2 pontos atendidos. Beleza? Esse vídeo não tem musiquinha, não tem desenho, não tem nada, é uma conversa, né? É um projeto piloto, né? Espero que vocês tenham gostado. Talvez outros venham mais para frente, outros vídeos, não sei. Mas o objetivo é tentar ajudar essa galera que está começando. A gente vê sempre as mesmas perguntas nos fóruns, a galera que está iniciando. Então, talvez esse vídeo aí esclareça algumas coisas. Beleza? Show? Até a próxima!